Olha, eu queria dar uma sugestão para esse momento em que todos nós estamos confinados, estamos dentro de casa. Eu queria sugerir para vocês uma lista com 4 playlists de 4 trabalhos que eu postei no Spotify com as históricas narrações dos Jogos do Brasil em Copas do Mundo. Essa primeira lista, essa primeira playlist que aparece aqui junto com esse vídeo que eu estou postando para vocês, traz as narrações dos 6 Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 1950. São áudios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com as narrações de Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Esses áudios eu levei 16 anos para conseguir reunir, por causa da burocracia aqui no Brasil, para você conseguir isso com pesquisadores, com museus, mas são os jogos na íntegra, praticamente, os 6 Jogos do Brasil até a derrota final da seleção para o Uruguai por 2-1. Você pode entrar nesse link ou, se quiser, ir no Spotify e digitar a Copa que Nunca Acabou. A outra playlist traz os 3 Jogos do Brasil na Copa de 54, que foi disputada na Suíça. E o título é A Batalha de Berna, uma referência ao terceiro jogo da seleção, que foi a derrota da seleção nas quartas de final para a Hungria por 4-2 na Copa de 54, que foi aquela primeira Copa que o Brasil usou as camisas amarelas. A terceira playlist é uma playlist muito especial, porque eu reuni os discos que eu tenho com as narrações das Copas de 58 e 62. Inclusive eu vou mostrar esses discos para vocês. Esse primeiro disco aqui, ó, é o disco da Jovem Pan, Rádio Pan-Americana na época, Brasil campeão do mundo, 1958. E o interessante, aqui atrás nós temos a foto do Geraldo José de Almeida, que é quem narrou aquela Copa pela Pan-Americana. E uma outra curiosidade, ó, a Jovem Pan fez uma parceria com a emissora Continental. Então esse aqui que aparece é o Valdir Amaral, que depois de alguns anos fez uma longa carreira na Rádio Globo e foi um narrador que marcou época, inclusive. Então esse disco da Copa de 58 da Jovem Pan, e aqui nós vemos Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da Rádio Pan-Americana, também da TV Record, da Rádio Record, e ele era o chefe da delegação do Brasil nas Copas de 58 e de 62. Então esse disco é o disco que traz as narrações da Rádio Pan-Americana. As narrações mais históricas daquela Copa de 58 são as narrações da Rádio Bandeirantes, com o Pedro Luiz e Edson Leite. E essas narrações estão nesse disco aqui, ó, aqui o Bellini levantando a taça. Esse aqui é um disco duplo, um álbum duplo. Na contracapa também tem a foto do Mauro Ramos de Oliveira, que é o capitão do bicampeonato. Então são as narrações da Rádio Bandeirantes em 58 e 62, narrações do Pedro Luiz e do Edson Leite. Na sequência eu mostro para vocês esse disco aqui, que esse aqui sim é uma raridade total, ó. É o disco que traz as narrações da Copa de 62 pela Rádio Pan-Americana. Mas esse disco tem uma história muito legal, porque quem narrou a Copa de 62, o bicampeonato pela Rádio Pan-Americana, pela Jovem Pan, foi Fiore Giliotti. Mas na Rádio Record, quem estava narrando era Geraldo José de Almeida, o mesmo que em 58 narrou a Copa pela Pan-Americana. Essa história que me contou foi o seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, dono da Jovem Pan, e ele diz o seguinte: como as duas emissoras eram de Paulo Machado de Carvalho, o pai dele, pai do seu tuta, o Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, havia uma transmissão praticamente em conjunto. Porque na Rádio Record a transmissão era feita por Geraldo José de Almeida e na Rádio Pan-Americana pelo Fiore Giliotti. Mas muitas vezes caía o som e a qualidade do áudio às vezes não era tão boa. Então, às vezes, se a pessoa estivesse ouvindo a narração pela Pan-Americana e desse algum problema, eles colocavam o som da Rádio Record. Então, esse LP traz muitos gols narrados por Geraldo José de Almeida, mas também alguns lances narrados pelo Fiore Giliotti. Então todos esses discos estão na terceira playlist, o rádio nas Copas de 58 e 62. E para terminar, a quarta playlist está com o título no Spotify de Vozes do Tri. Esse trabalho que eu fiz recentemente, eu consegui reunir as narrações das 6 partidas da seleção brasileira praticamente na íntegra, os 6 jogos,
E a Copa de 70 é uma Copa muito especial, porque foi a primeira transmitida ao vivo via satélite para todo mundo. E no rádio, aqui no Brasil, foram feitos 5 pools de rádios pelo Brasil, porque do México vinham essas 5 linhas de rádio. E uma dessas linhas era uma transmissão conjunta feita pela Jovem Pan, pela Bandeirantes e pela Rádio Nacional. Pela Jovem Pan, as narrações do José Peixoto, pela Bandeirantes, Fiore Gigliotti, e pela Nacional, o Pedro Luiz, que já tinha sido da Bandeirantes, como nós destacamos aqui também nas playlists anteriores da Copa de 58 e da Copa de 62. Então, nessa playlist Vozes do Tri, você vai encontrar as narrações dos 6 jogos do Brasil e também, não só pelo pool de São Paulo, mas também outros 3 jogos, não 6, mas 3, pelo pool do Rio de Janeiro, com as narrações do Valdir Amaral, lembra que a gente falava do Valdir Amaral quando eu fiz a referência à Copa de 58, e o Jorge Cury, os dois da Rádio Globo, e os dois fizeram essa transmissão, que contava também com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, além desses 6 jogos, além da playlist com esses 6 jogos, eu coloquei também 3 discos que trazem justamente essas narrações, são discos comemorativos da Copa de 70. Esse daqui, ó, o Brasil na Copa do Mundo, o legal é que ele tem a apresentação do saudoso Franco Neto, locutor da Jovem Pan. Inclusive, ele me autografou esse disco em 2006. Então é um disco autografado pelo Franco Neto. Esse outro disco aqui também traz as narrações do pool de São Paulo. E aqui, ó, eu destaco aqui, nós temos 2 autógrafos, um do Joseval Peixoto e outro do mestre Cláudio Karsug, o Karsug que também participou daquela Copa como comentarista. E por último, você também encontra nessa playlist, por último, esse disco aqui, ó, que é de um outro pool da Rádio Tupi, com as narrações do Alcei Bueno de Camargo e também com a participação do Haroldo Fernandes, Antônio Porto, José Cabral e J. Júnior. Então, esse disco também está nessa playlist Vozes do Tri que você encontra no Spotify. Bom, espero ter contribuído para você, para todos nós que estamos aqui confinados e torcendo para que isso passe rapidamente. Um abraço a todos.